Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nessa manhã. Todos nós percebemos claramente a presença do Senhor Jesus aqui. Quando a presença do Senhor está, não precisa ninguém falar. A gente percebe a presença do Senhor já ministrando aos nossos corações. Continuando esse momento maravilhoso, eu quero pedir agora que vocês abram suas Bíblias comigo, por favor, no capítulo 15 do Evangelho de João. Capítulo 15 do Evangelho de João. Eu quero continuar nessa manhã a nossa série Juntos. Estamos falando sobre a Igreja de Jesus. A primeira mensagem que nós compartilhamos com vocês está baseada em Atos capítulo 2, que registra os primeiros momentos, o engatinhar da Igreja do Senhor. O que aconteceu, Lucas narrando para um amigo dele, um amigo pessoal dele chamado Teófilo, ele conta como que essa igreja vivia, qual eram as relações, as conexões dessa igreja. Na segunda semana nós conversamos sobre a igreja de Filipos, uma igreja que ocupava um lugar especial no coração do apóstolo Paulo. E nós vimos quão maravilhoso foi aquela lição da semana passada. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o próprio Jesus falando de como ele vê a sua igreja. Olha, preste atenção aqui, por favor. O próprio Jesus está narrando para os seus discípulos, para aquilo que deveria ser a igreja. Por que eu estou falando isso? Veja comigo, por favor, você que está com a Bíblia física aí, veja o capítulo 12 do Evangelho de João. Aqui ele está praticamente terminando o seu ministério público. Ele é rejeitado pelas pessoas, ele é rechaçado, a mensagem é rechaçada, ninguém acredita nele. Vem a entrada triunfal, a gente percebe, há aquela loucura, aquela euforia, mas depois há a rejeição. No capítulo 13, ele abre o capítulo 13, dizendo que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Grave isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa afirmação é muito importante, que nós vamos voltar nela depois. Então, olha que interessante. Aqui ele lava os pés dos discípulos, você está acompanhando aí. A partir do versículo 18, ele prediz que ele será traído a uma convulsão, vamos dizer assim, a uma surpresa. O grupo apostólico, até então com 12 ainda, foram impactados com essa informação. Eles ficaram até meio perdidos, que não sabiam de quem que Jesus estava falando. A partir do versículo 31, Jesus está predizendo que Pedro iria negá-lo. O Pedro, o querido, o líder do colégio apostólico, o mais velho deles, esse mesmo iria negá-lo antes que o galo cantassem, iria negá-lo 3 vezes. E aí, a partir do capítulo 14, já com a ausência de Judas já não está mais nesse mesmo ambiente, estão apenas os 11, ele passa a falar sobre a presença do Espírito Santo, que era importante que ele fosse, porque se ele não fosse, o Pai não enviaria o Espírito Santo. Então é uma condição sine qua non, é preciso que o Filho chegue à presença gloriosa do Pai, e o Pai envia o Espírito Santo para continuar a obra que Jesus iniciou nos nossos corações, e hoje o Espírito Santo habita nos nossos corações, amém? Amém? Hoje o Espírito Santo habita em nossos corações, isso é fruto dessa promessa. Aí no capítulo 15, ele vai falar do futuro dessa comunidade, do futuro dessa igreja. A palavra igreja significa, ou a palavra eclésia, significa os tirado para fora, ou seja, a congregação, a assembleia tirada para fora. Baseado também, isso é tomado emprestado da cultura grega, do sistema da polis, da cidade, que tinha a sua assembleia para discutir as questões de interesse público, de interesse popular. Essa assembleia ela era reunida, e é claro que não era toda a população, era um grupo que representava a população, muito embora algumas cidades, por causa do tamanho e também do interesse daquele povo, as assembleias eram grandes e enormes, e ali eram discutidos os interesses específicos, ou seja, era um grupo que era tirado do todo. E é isso exatamente o conceito que Jesus está fazendo aqui. Ele tira alguns do todo, ele escolhe alguns do meio do mundo e diz: vocês vão se aproximar de mim, vocês vão andar comigo, eu vou dar a minha vida para vocês, eu vou ensinar vocês, eu vou ministrar o coração de vocês. E é isso que ele faz com os seus 12.
E é interessante aqui, porque agora no capítulo 15, ele vai mostrar para os discípulos de como, o que está na mente dele em relação à comunidade que ia nascer a partir da sua morte e da sua ressurreição, embora os discípulos não soubessem o que estava por vir. Por isso eu quero convidá-lo a ler o texto comigo com essa perspectiva, de que Jesus está falando com eles do que eles deveriam experimentar depois da partida do Senhor, a partida física do Senhor. A partida física, porque a partir de então, Jesus moraria no coração dos seus discípulos. Versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e esse ramo seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E agora eu convido vocês para lerem comigo o versículo número 8, vamos todos juntos no 3? 1, 2, 3. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor veio e habitou o nosso coração. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor veio em obediência ao Pai e o Senhor cumpriu tudo que estava determinado pela soberania do Pai. Pai, muito obrigado porque o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor está presente conosco. Muito obrigado, é uma honra para nós podermos fazer parte da Tua igreja, fazer parte do Teu povo. Ensina-nos a ser Teu povo, ensina-nos a ser a Tua igreja. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Eu sei que o conceito igreja hoje está tão desgastado e as pessoas não querem muito saber sobre a igreja, elas têm dificuldades, elas estão rejeitando a igreja. E na verdade o que elas estão rejeitando não é a igreja, mas a organização, mas o CNPJ, que tem trazido muita dificuldade, muita crise, muita dor, muita decepção. Entendeu? Muita conversa e pouca ação, muito discurso bonito, que a igreja tem um discurso bonito, a igreja de Jesus tem um discurso bonito, entendeu? Agora na hora da prática isso complica. O que Jesus está falando aqui, os discípulos não tinham a mínima ideia do que eles enfrentariam nos próximos dias. Os discípulos não tinham a mínima ideia do que eles enfrentariam nos próximos dias, mas Jesus sabia o que estava acontecendo o tempo todo. Então ele prepara o coração desses discípulos com aquilo que é vital, aquilo que é visceral, aquilo que é fundamental e que nós não podemos de maneira alguma, de forma alguma, perder de vista. Isso tem que ser gravado, isso tem que ser gravado com palavras de fogo no nosso coração. O versículo 1 diz, eu sou a videira verdadeira, porque há uma falsa. Terminou o período de Israel, acabou. Agora para Deus, para o Pai, Israel não é mais a sua videira, mas o seu próprio filho. O pai planta o seu filho como a videira verdadeira, ou seja, aquela que vai cumprir o que Israel deveria cumprir e não cumpriu. Israel deixou de cumprir, deixou de obedecer, muito embora, não obstante, Deus sempre atrás desse povo, sempre buscando esse povo, e esse povo dando as costas para Deus. E o capítulo 12 nos dá uma prova disso, depois você vai ler com calma. Você vai ver esse povo de novo rejeitando agora o próprio Filho de Deus. E é então que o Pai dá um ponto final nisso e diz, agora eu vou plantar a minha videira. Por isso Jesus pôde dizer com tranquilidade, com serenidade, mas com muita autoridade, eu sou a videira verdadeira. Jesus escolheu a videira para ilustrar a sua relação com a igreja.
Sim, nós olhamos para trás e os discípulos olham para frente. Para eles não era fácil entender isso, mas para nós, com certeza, isso vai ficar muito claro. Ele se apresenta como a fonte da unidade da igreja, como a fonte de vida da igreja, fonte da unidade, fonte da vida, fonte da fertilidade. Não há outra fonte, Ele é a fonte, Ele é a videira. É com muito amor que a videira, Jesus, presenteia os seus ramos com os frutos do seu Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. A parte B do versículo 1 diz: e meu pai é o viticultor, ele é o agricultor. O pai é aquele que prepara a terra e cuida da terra, cuida da videira e cuidadosamente poda os seus ramos. Esses ramos, que sou eu, que é você, requerem muito cuidado para que frutifiquem, e o foco do Pai está concentrado nisso, para que haja uma boa colheita. Eu quero dizer que nenhum de nós que somos ramos estamos fora do foco do Pai, estamos fora da visão do Pai. Ele conhece você, Ele sabe da sua história, da sua vida. E se eu pudesse falar uma categoria humana, humanizando aqui um conceito, eu diria que Deus tem expectativas em relação a nós. E não é outra, senão a de que nós possamos frutificar aquilo que o Pai dá em abundância. Nós precisamos de muito de cuidado paternal. Quem não teve pai desde a infância sabe muito bem o que eu estou falando. Precisamos da limpeza que o Pai faz. O Pai é uma bênção, ter esse conceito paternal. Eu não sei quantos de vocês aqui tiveram pais amáveis, cuidadosos. Eu tive o privilégio de ter um. O meu pai foi cuidadoso comigo. Eu nunca saí debaixo dos olhos dele. Para onde ele me levava, sempre debaixo do cuidado. E quando ele não estava me cuidando, quem continuava a missão era minha mãe. Então eu entendo isso. Essa coisa do paternal é fundamental para todos nós. As meninas que não tiveram pai sofrem com isso. Os meninos que hoje, homens, pais, não tiveram pai, sofrem com isso. E nós não podemos dizer que somos órfãos, porque nós não somos órfãos. Nós temos um Pai cheio de amor, e que plantou a sua videira e nos colocou como ramos em nome de Jesus, amém? É o Pai também que envia o Espírito Santo, é o Pai que envia, Ele é a fonte do Espírito Santo. O Pai é o Pai, Ele é a fonte do Espírito Santo, Ele é a fonte do seu Filho. O próprio Filho nada faz sem a permissão do Pai. Ele é o viticultor, Ele é o dono, Ele é o Senhor da vinha. É o Pai também que corta os ramos que não dá fruto. Agora, indo para o versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Quem é que corta? É o ramo que corta outro ramo? Não. É a videira que corta o ramo? Não. É o Pai que corta. É possível estar na companhia de Jesus e fazer o que não combina com Jesus. É possível fazer parte da videira, presta bem atenção no que eu estou dizendo. É possível fazer parte da congregação e ter atitudes que não combinam com Jesus. Estar no meio dos discípulos, mas não seguir, não crer na sua palavra e não obedecer a sua palavra. E aí você diz, dá-me uma base bíblica para isso. Falando, olha, nós sabemos disso. Na medida em que Judas é revelado como um estranho no ninho. O que foi aquilo? Aquele homem ouviu tudo que todos ouviram. Eles receberam todos os ensinamentos que os outros receberam. Eles receberam todo o cuidado que os outros receberam. Ele não poderia, em maneira alguma, em momento algum, dizer que foi colocado de lado, que foi marginalizado. Um tempo todo foi debaixo de cuidado. Por isso lemos, a propósito, nós lemos que tendo amado os seus, amou-os até o fim, que é o que diz João no capítulo 13. Ele amou todos, a qualidade do amor foi a mesma. Ele não amou mais um ou menos o outro. Então, como é possível esse homem sobreviver numa comunidade de Jesus, não sendo ele de Jesus? Porque o Senhor Jesus olha para ele em determinado momento dessa reunião e diz, o que tu tendes que fazer, faça logo. E eu e você sabemos que Jesus não está falando com Judas. Está falando com aquele que possuiu Judas. E ele já estava completamente dominado pelo diabo, não sei o que estou dizendo, quem fala isso é o texto. E ele saiu dali e foi fazer a sua tocaia,
Ali ele foi fazer a negociação por 30 moedas, aquele que tinha um coração dominado pela grana. Dinheiro para ele era mamon, se tornou um deus para ele. Ele fazia visitas ilegais e desonestas à bolsa o tempo todo. O tempo todo ele foi dominado por esse demônio chamado mamon. Entendeu? O materialismo, do jeito que você quiser entender. E esse homem agora, ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, muito dinheiro, 30 moedas de prata. E ele não perde a oportunidade. E aí o pai falou, agora chega. Agora chega. Chegou o ponto. It's enough, diz o americano, não é assim? Isso basta, isso é o ponto final. Agora chega. Isso é o engano. E o engano não glorifica o pai. Então o pai corta. Preste muita atenção no que eu estou lhe dizendo. Não pense que eu sou melhor do que Judas ou você melhor do que Judas. Todos nós podemos cair com muita facilidade. Estar no meio, fazer parte do meio, mas não tem nada a ver com o dono da obra. Não tem nada a ver com a videira, não está ligado à videira. E isso é sério, meus irmãos, eu quero que você pense nisso. Eu quero que você avalie sobre isso. Porque ao final, esses ramos serão cortados. Versículo 2, a parte B. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqueles que dão frutos, porém, o pai poda para que dê mais fruto ainda. E eu estava lendo sobre essa história da poda, e vocês que já visitaram vinhas e costumam fazer isso, vocês sabem disso melhor do que eu. A poda não é para qualquer um. Poda não é qualquer um que poda. Tem gente que faz curso para poda. Alguns lugares são até 3 anos. Eu fico pensando, qual é o currículo? Qual é o conteúdo? Ô Robson, qual a necessidade de colocar um currículo de 3 anos para aprender a podar uma videira? Mas é um negócio tão delicado. É tão delicado esse ecossistema, esse eco de vida, cheio de vida. Entendeu? Que não pode haver engano, não pode haver equívoco. E é exatamente isso, a poda, por isso que ela é feita pelo pai. É o pai que faz a poda, porque ninguém engana o pai. Porque ninguém engana o pai. Não tem como. O pai conhece a todos nós, ele sabe da nossa origem. Só tua mãe acredita em você. Não é verdade? Se falar com a sua mãe sobre você, o que ela vai dizer? Fala na boa aí. Até aquela mãezinha meio estranhazinha, entendeu? Meia bipolar. Ela ama o filho, ela ama a filha. O pai, ele também ama, mas o pai é bom, ele não é bonzinho. O pai é bom. E o bom, ele cumpre a lei, ele é justo com todo mundo. Ele ama, mas ele é justo. A poda é uma bênção em nossas vidas. Eu queria que você entendesse isso agora comigo. A poda é uma bênção nas nossas vidas. A poda é fruto do amor do Pai por nós. É melhor podar do que ser cortado. Eu não quero ser cortado, então eu quero ser podado. A poda, ela vem para mostrar o ato de amor de um pai que cuida dos seus filhos. Ele sabe o que está fazendo. O pai sabe o que está fazendo, apenas se recolha em solitude. Você sabe a diferença entre solidão e solitude? Solidão é quando alguém te coloca num canto. Alguém provoca a solidão em você. Alguém te rejeita. Isso é solidão. Você vive na solidão. Solitude é diferente. É uma decisão pessoal. Falou, eu vou me retirar. Eu vou me afastar. E quando eu falo isso, você não precisa ir para a Praia da Joaquina, na Santa e Bela Catarina, que seria uma ótima sugestão. Seria maravilhoso. Qualquer praia daquela ilha. Você não precisa ir para um lugar maravilhoso. Pode ser o cantinho do seu quarto na sua casa. Porque o importante é que você vai fechar a porta. Mas do teto daquele quarto vai se abrir uma abóbada. E você vai estar com o Senhor da criação diante de você. E você vai abrir o coração diante dele. E ele vai te ouvir sem te julgar, sem te condenar. E a gente sabe disso porque Jesus nos contou essa história. Amém? Apenas se recolha em solitude diante do Pai e se submeta em obediência amorosa e paciente ao que o Pai quer nos mostrar. Para de ficar acusando os outros, de transferir culpa para os outros, de condenar os outros que estão ao seu derredor. É contigo que o Pai quer falar. É um sinal claro que Deus está trabalhando em nós.
Não perca esse tempo de bênção murmurando, fugindo. Tudo que eu vou falar aqui eu já fiz. Então por isso que eu posso falar para vocês. Eu já murmurei nas minhas podas, eu já fugi, eu já neguei muitas vezes, eu já me isolei, eu já fiz de tudo isso, mas nada disso resolve. Até você descobrir que Ele não está te rejeitando, Ele não está te amaldiçoando, Ele está trabalhando em você. Pode ser breve e pode durar mais tempo. Às vezes as pessoas me perguntam, até quando? Eu falei, eu não sei. Porque essa pergunta eu tenho dentro de mim. Quem nunca leu os Salmos aqui? Até quando, Senhor? Até quando? Ninguém pode determinar o kairós de Deus. Ninguém. Não é cronos, é diferente. A gente não sabe o tempo. A gente não sabe o tempo do deserto. Eu lamento, eu não tenho essa resposta, nem para os meus desertos. Ele quer ver todos os seus ramos frutificando e muito na videira, por isso Ele poda. A poda vem para abençoar. Versículo 3, vocês estão limpos por causa da palavra que eu lhes disse. Ora, pela fé na palavra de Cristo, aqueles 11 que ali estavam presentes, estavam limpos, ou seja, eles tinham sido justificados. O 12º fez uma outra opção. O 12º fez uma outra escolha. Ele não quis passar por esse processo. Essa graça, os 11 já tinham recebido. Agora, o que Jesus se refere é o processo de limpeza constante, chamado santificação. É uma limpeza espiritual contínua, é um processo. E era para isso que eles tinham que estar preparados. Jesus estava dizendo claramente, vocês já são meus, já me pertencem, agora permaneçam em mim. Vocês já me pertencem, porque eu escolhi vocês, eu trouxe vocês. Vocês não vieram a mim, eu os trouxe até mim. Porque se dependesse da vontade de vocês, vocês jamais viriam a mim. Agora, uma vez estando em mim, porque eu escolhi que vocês estivessem em mim, agora permaneçam em mim. Por isso deveriam permanecer nele. Veja a parte A do versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É um convite, não é obrigação. É um convite. E Jesus estava fazendo esse convite olho no olho, assim, ó. Era uma sala pequena, era um cenáculo. Eles estavam reunidos ali, não precisava levantar a voz, não precisava ficar empolgado como eu estou empolgado aqui. Era uma conversa entre amigos. Ele estava ali entre amigos conversando. Ele estava explanando, voz baixa, sem gritar com ninguém. Entendeu? Ele estava abrindo o coração dele. Ele dizendo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Do tipo assim, cara, só ouve o que eu estou falando. Só guarda isso. Entendeu? Porque vocês vão precisar disso. Só guarda isso, ouçam isso, porque vocês vão precisar disso. Só é possível permanecer nele porque ele tomou a iniciativa de nos amar primeiro. Ele se fez igual a nós, isso sem pecar. Ele veio para nos buscar, nos perdoar, nos redimir de todos os nossos pecados. Amém? De todos os nossos pecados. Então, agora nós podemos permanecer nele. O caminho foi aberto. Agora, a única maneira de sobreviver é permanecendo nele. Porque, do contrário, jamais um pecador como eu e você poderíamos ter comunhão com o Santo Jesus. Não tem como. A conta não fecha. Nós recebemos dele o poder de permanecer nele. Ouça, nós recebemos dele o poder de permanecer nele. O mérito é todo dele. O foco é ele. A essência é ele. A igreja de Jesus é formada por pessoas normais, como eu e você, que escolhem diariamente permanecer em Jesus. Jesus nos deu o privilégio de compartilhar a vida dele em nós e também nos deu a responsabilidade de permanecer nele. Se você vive altos e baixos, o problema está com você, não está na fonte. Não está com seu marido, com seu filho, com seu vizinho, com seu colega, com seu patrão. Para de colocar culpa nos outros. Para de transferir isso. Assuma a responsabilidade. Você não apenas não precisa, como não deve fazer isso. É isso que Jesus está falando. 4b.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus está falando o óbvio para pessoas comuns que conheciam muito bem a história da videira. Então não foi preciso dar pormenores, explicações técnicas, nada disso, porque os discípulos sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Eles compreenderam na hora isso aqui. O Pai determinou na sua soberania que ninguém pode frutificar de si mesmo. Foi uma escolha do Pai, meu irmão. Ele escolheu isso. Não existe filhinhos poderosos, não existe filhas fora da curva. Você acha que Deus vai se impressionar com quem? Com quem Deus se impressionaria? Ele planta a sua videira para que ninguém fique de fora. Esse é o pacto, esse é o chamado. Ninguém fica de fora. Mas a ninguém foi dado o poder de ser autônomo. Já não dando essa autonomia, nós se achamos, é ou não é? Sim ou não, meus irmãos? A gente se acha. A gente se acha, a gente julga as pessoas. Que você não vai na igreja? Que você não lê Bíblia? É assim que a gente acha. Como assim que você não lê a sua Bíblia? Como assim que você não vai na igreja? Como assim que você não faz alguma coisa lá? Ele planta a sua videira para que ninguém fique de fora. Mas a ninguém foi dado o poder de ser autônomo. Todos nós somos dependentes da mesma fonte. Presta atenção aqui, a dependência tem que ser da fonte. Se eu pudesse hoje, de manhã, com a graça de Jesus, com a autoridade do Senhor, fazer você entender só essa frase aqui, isso muda tudo. Só essa frase aqui. Ele planta essa videira, não quer ver ninguém de fora, mas a ninguém foi dado o poder de ser autônomo, porque todos nós dependemos da mesma fonte. Isso é a igreja de Jesus. É dependência da fonte que é Jesus. Não dependa de pessoas, não dependa de pastores, não dependa de líderes, não dependa, que você vai se perder. Alguns de vocês aqui poderiam até levantar a mão dizendo, é verdade, isso já aconteceu comigo. Não existem filhos prediletos ou especiais, ungidões. Alguns de vocês estiveram em algumas instituições, desculpa, eu vou falar assim, em algumas instituições que lá tinha um ungidão. E o ungidão falou o seguinte para você, minha filha, se você sair daqui, você sai debaixo da minha bênção. E aí você vai ver com quantos paus se faz uma cangaia. E você morreu de medo quando fala daquele homem que diz que praga de pastor pega. E se o cara for ungidão, aí pega mesmo. Se ele for bispo, então, se for apóstolo, aí não dá nem para mensurar. Você sabe por que nós acreditamos nisso? Sabe por que a gente tem medo desses homens? Porque nós perdemos o temor a Deus. O dia que você tiver temor a Deus, você perde o medo dessa moçada mentirosa, essa falácia, essa conversa que não tem nada a ver, mas você continua acreditando, porque você não tem tempo para se debruçar só um pouquinho sobre esse livro. Amém ou não? Não estou bravo, só estou empolgado. Isso é empolgante, gente. É empolgante Jesus mostrar para nós o que é ser igreja. Nós estamos fazendo tudo errado. Não está nada no script aqui. Vocês topam fazer uma igreja diferente aqui ou não? Estou falando para vocês, tem gente acompanhando a gente na internet, tudo bem. Eu estou falando com vocês aqui, ó. Vocês topam uma igreja assim ou não? Amém? É isso que a gente quer, gente. É isso que nós estamos querendo aqui na Betânia. É papo reto. Só que tem que ser na fonte. Tem que mudar tudo, tem que botar tudo para baixo, desconstruir tudo. Para voltar ao dono da igreja, ao cabeça da igreja e ouvi-lo. O que ele tinha em mente quando pensou na igreja? Então, para ele não há exceção, ninguém pode frutificar sem permanecer em Jesus. Isso acaba com as nossas competições. Isso acaba com as nossas falsas expectativas. Isso acaba com as nossas comparações. Isso acaba com as nossas murmurações, porque a nossa expectativa está somente em Jesus, que é perfeito. É perfeito, Jesus é perfeito. Versículo 5, a parte A, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele bate em cima. Ele fala mais uma vez, eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês têm que entender isso. É isso que Jesus está dizendo. Vocês têm que entender isso. Eu sempre serei a videira de vocês. Eu sempre serei a videira de vocês. Eu sempre serei a videira e vocês sempre serão meus ramos.
Nós somos o que Ele diz que nós somos e não o que as pessoas dizem que nós somos. Você é o que Jesus diz que você é, não o que o seu pai, quando estava bêbado ou surtado, falou que você é. E falou isso quando você era um garotinho, uma garotinha. E até isso, até hoje está na sua mente esse negócio. Que foi o teu pai que falou, foi a tua mãe que falou aquela bobagem. E você criou aquela identidade falsa acerca de você mesmo. Nós somos o que a palavra diz que nós somos e não o que nós sentimos ser. Nesse mundo estranho, esquisito, que cada um está fazendo agora o que quer, num ponto de vista da própria identidade, dizendo, eu me sinto cachorro, eu me sinto uma zebra, eu me sinto um elefante, que loucura é essa? Somos o que o Evangelho diz que nós somos e não o que a ideologia diz, ou a narrativa em alta está falando sobre mim. Jesus é a videira e eu sou um ramo ligado a esta videira, de onde procedem tudo de bom. Tudo de bom, tudo que eu preciso que há de bom está em Jesus. Ele é a fonte da paz, do amor, do contentamento, gente. Você já conviveu com descontente? Fale baixo se você está dizendo, eu convivo com um até hoje. Só pense, não fale. É triste. Eu vou dizer para você, a pessoa descontente, ela é infeliz. Ela é uma pessoa infeliz, ela não se encontrou ainda. E ela tem que, de alguma maneira, colocar esse descontentamento para fora. Não quer ver ninguém feliz perto dela. Infelizmente, os americanos trouxeram, e infelizmente o governo brasileiro aceitou, uma peste chamada Pinus Elliott. Não sei quem conhece essa história desse pino aqui. Isso foi para Campos do Jordão, foi para a minha terra, Santa Catarina. Essa planta, entendeu? Ela larga as suas folhas, e onde saem as folhas, que são fininhas, não sei se alguém aqui já conhece esse pinheiro, não nasce nada ao derredor. Eu vou te falar uma coisa, passarinho não faz ninho nela, e te digo mais, que isso me espantou, nem as serpentes fazem ninho debaixo da palha dela, porque é horrível, é terrível, e o seu pólen arrebenta com tudo. Entendeu? São José dos Campos, por exemplo, teve toda a sua plantação de maçãs comprometidas por causa dessa praga, porque é uma praga, que você tira alguma coisa de um outro habitat e coloca num habitat que não é dele. Então nós estamos cercados, às vezes, muitas vezes, de Pinus Elliott. Quando que você vai ter vida? A vida está em Jesus. Você tem que ir para a videira, não ficar debaixo de um pino desse, que isso jamais vai trazer vida para você. Jesus disse, eu sou a videira, e nós somos os ramos ligados a Ele, de onde procede tudo de bom, satisfação, segurança, descanso e leveza, gente. Como é bom viver com gente leve ao nosso lado. Como é bom viver com gente leve ao nosso lado. Como é difícil viver com gente pesada. Gente pesada, sabe o que é isso? Você já acorda pesado por causa da opressão. E aí abre porta, agora eu vou falar como um penteca, né? Abre a brecha, e aí as coisas vêm, aí vem mesmo. Nisso os pentecas estão certos. Parte B do versículo 5, aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Fica muito claro a fonte da nossa vitalidade, que é a videira, está muito claro aqui. Está muito claro para nós que sem Ele não há vida em nós, não há vida em nós, não fica se achando, não há a menor possibilidade. E dessa relação íntima, orgânica, natural e espontânea, vem a verdadeira vida que tanto nós procuramos. Tanto nós procuramos. E você talvez ainda esteja procurando. E aí vai de uma igreja para outra, de uma proposta para outra, de um ungidão para o outro. Que tal parar com tudo isso e voltar-se para a palavra e dizer, Senhor, fala comigo? Que tal começar pelo Evangelho de João? Que tal gastar um tempo aqui, sair do zap da tia ou da tia do zap, não sei, daquele grupo da família lá que só tem quebra-pau, aí você entra no grupo, depois você sai do grupo, depois você entra no grupo, sai do grupo. Que tal parar com essa farra e separar um tempinho para estar na presença do Pai? Esse negócio de grupo de família virou uma piada, que a turma falou, e aí, você está no grupo ou não estou? Eu estava até o meio-dia, depois daquilo eu saí. Aí à tarde o cara volta, virou uma farra. Ninguém acredita mais nisso.
Mas é assim que está se transformando a igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o que é igreja. Elas não têm noção do que é igreja, porque elas nunca conversaram com o cabeça da igreja, nunca perguntaram para o cabeça da igreja. Tem que perguntar para o cabeça da igreja, ele vai dizer: eu sou a videira, a igreja sou eu sou o edificador da igreja e vocês são os ramos. E o que vocês têm que fazer é ficar ligados a mim. Esse é o coração do texto. Não tem como permanecer com Jesus e não produzir muito fruto, não tem como. Isso é uma impossibilidade, porque quem está em Jesus produz fruto. Por isso que a gente fica triste de alguém falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou cheio do Espírito, eu fui batizado no Espírito, mas você fica 5 minutos do lado desse cabra, você se desaponta. Ou você tem uma conversa rápida com a esposa dele, você vai descobrir quem que ele de fato é. Para isso nós precisamos apenas, você não tem que fazer nada, apenas receber os frutos em nós e desfrutar o fruto em nós. Entenda o que eu estou falando? Jesus é paz, então eu experimento a paz de Jesus em minha vida, eu desfruto disso, eu experimento isso, e quando eu experimento isso, eu saboreio isso, então eu posso falar para você: olha, eu estou desfrutando de uma paz que não é minha, a origem dela não é em mim, mas é em Jesus. Eu quero que você experimente isso também. Aí não é propaganda, não é evangelismo. Aí é compartilhar a vida, é apenas testemunhar do que está acontecendo dentro de você. Por isso que muitos de vocês não se veem como missionários, porque vocês pensam que para ser missionário tem que ter curso, tem que viajar. Não, tem que experimentar Jesus e contar para aquele que nunca experimentou. É apenas isso. Amém? Por outro lado, aqueles que não permanecem em Jesus intencionalmente, porque o permanecer em Jesus tem que ser consciente, tem que dizer: eu quero permanecer. Judas estava no grupo, mas apenas estava no grupo. E olha que ele tinha uma responsabilidade lá. Ele era o tesoureiro, o cara tinha um cargo. É o único que tinha um cargo. Olha que ironia, olha que coisa impressionante. No entanto, os demais, intencionalmente, eles estavam permanecendo em Jesus o tempo todo. O tempo todo. Sem permanecer em Jesus, nós não podemos fazer nada de bom, nada de frutífero, nada que vá produzir vida por onde anda. Produz e faz muita coisa, mas não resulta na glória de Deus. Você vê a agenda do camarada, você vai ficar impressionado, você vai se sentir humilhado. O cara vai em todos os cultos, dá dinheiro na igreja, faz não sei o quê, está num monte de ministério, mas a vida é um bagaço. Faz muita coisa, mas é pensando apenas em si mesmo, nas suas próprias necessidades. No fundo, ele está pensando nele. Isso porque nós somos incapazes de produzir algo de bom para Deus por nós mesmos. E sabe por quê? Porque não há nada de bom em nós. Desculpa, você ficou sabendo disso hoje, né? Desculpa eu te dar essa informação. A gente aprende isso com Paulo. Não há um bom, nenhum sequer. Você já pensou? Eles dão um absoluto e dizem assim: olha, não há um bom, nenhum sequer. E isso me reporta a uma conversa de alguém que chega para Jesus e disse: bom mestre. Quem é que lembra desse texto? É incrível, é maravilhoso. Bom mestre, o cara já chegando. O que devo fazer para herdar a vida eterna? O cara chegou cheio de razão, imagina, ele achou que estava, vou usar uma palavra de hoje aí, né? Achou que ia lacrar ali, achou que estava lacrando. Jesus olhou para ele, antes de responder, e faz uma pergunta: por que me chamas bom? Você acha que Jesus gostava que bajulasse ele ou não? Que ficasse fazendo média com ele? Não. Não, Jesus não quer bajuladores. Ele não precisa de bajuladores, ele sabe quem ele é. Ele não tem necessidade nenhuma de autoafirmação, nunca. Eu preciso de autoafirmação, você precisa, Jesus não. Aliás, é isso que ele quer de nós, para a gente parar com esse negócio de querer autoafirmação. Nós não temos que estar procurando gente para nos autoafirmar o tempo todo. Jesus disse: não há nenhum bom, só Deus é bom. E isso incluiu ele, porque ele está falando como homem. E ele sabia da presença da humanidade dentro dele. Nunca duvidou da sua divindade, sempre divino. Mas ele sabia que ele era homem. Por isso, ele pediu: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Quem fez essa oração foi um homem de carne e osso, igual eu e você.
Amém? Produzimos aquilo que somos apenas, nada além disso. Porém, quando permanecemos em Cristo com a consciência de Jesus, habitando em nós 24 horas por dia, sim, é isso mesmo que você ouviu, é 24 horas focado. Aí você fala, Antônio, isso é loucura, é impossível. Eu vou te dizer, quanto mais tempo nós ficarmos na presença de Jesus, não é que você vai entrar na sua casa e vai ficar, não é isso, não é essa loucura. Não é essa loucura, não é entrar numa bolha louca, maluca, religiosa, não. É intencionalmente, é intelectualmente, é deliberadamente, de sã consciência. Você vai para a presença de Deus e diz, Senhor, fala comigo. Mostra-me na tua palavra agora o que o Senhor tem para mim. E leva aquela palavra no seu coração para passar o seu dia com aquilo no seu background. E está te lembrando o tempo todo aquela palavra. E aí você vai sob aquela palavra, instruído naquela palavra. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela tem vida própria em si mesmo. Ela vai te orientando. E aí por onde você passa, traz vida, traz paz, traz amor. Mas não é em você, é aquele que habita em você. Porque a natureza de Jesus está agindo em nós. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Uma palavra de juízo, Jesus disse aqui. Veja as consequências para quem rejeita permanecer em Jesus e rejeita a luz. Em primeiro lugar, é lançado fora. Ramos de videira servem apenas para frutificar. Ninguém viu uma decoração de uma casa, a dona da casa dizendo, veja esses móveis maravilhosos. Aí a amiga dela pergunta, amiga, de onde que veio? Que madeira é essa? Nenhuma delas pode dizer, então, esses móveis foram feitos a partir da videira. Não é possível, porque essa madeira não serve para nada. Só para produzir fruto, só para produzir a uvinha. E aí Jesus diz que ele é lançado fora. Ramos de videira servem apenas para frutificar, porque se não frutificar não tem outra utilidade. E ele seca. Estar na igreja, dentro da instituição, mas está seco, não produz alegria. Uma vez eu conversando com um amigo, uma pessoa muito querida que eu amo até hoje, e eu disse, onde é que está aquele menino que pregava, que foi aluno do JV, Jovens da Verdade, para quem sabe o que é. Foi aluno dos Jovens da Verdade, pregava na 25 de março. Vocês sabem que é o 25 de março. Em cima de uma caixa de madeira, pregando Jesus. Eu, por exemplo, aprendi a falar em público, pregando em culto ao ar livre. Eu acho que a maioria aqui não sabe o que é isso. É em cima de um caminhão, é na esquina. O meu pastor só falava assim, agora é você, pá. Largava o microfone na mão, você tinha que falar. E eu perguntando para esse meu amigo, ele era um apaixonado por Jesus, apaixonado por o reino. Eu perguntei, o que é que houve com você? Ele disse, eu não sei, mas eu perdi a minha alma, eu estou seco, cheio de teoria. Perguntasse qualquer coisa, pode perguntar qualquer coisa para ele sabe responder teologicamente falando. Tem a teologia, ele é teologicamente correto, ele é politicamente correto, segundo a corrente dele. Mas infelizmente ele perdeu a alma. E esse é o risco que todos nós corremos. Pessoas assim nunca se curam. Elas ficam presas à culpa, a mágoas, presas ao passado. E a igreja tem gente assim. É por isso que essas pessoas sofrem tanto, porque elas estão secas. E aí o Senhor Jesus disse que tais ramos serão apanhados. O agricultor fará isso e não nós. A gente tem essa mania, né? De nós julgarmos, nós tirarmos. Não, isso não é tarefa nossa. Isso é tarefa do Pai, quem faz isso é o Pai. E o próprio Pai vai lançar no fogo. A palavra nos informa que o Filho do Homem mandará os seus anjos e ajuntarão de seu reino todos os que praticam iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. E queimados eles irão para o castigo eterno. E Jesus falando isso, e eles lembrando de um companheiro que estava ali, se eu pudesse citar na minha loucura, um tempo, há 40 minutos atrás aquele homem estava ali. Há 40 minutos atrás tinha um no meio deles que agora não está mais. E Jesus falando isso, e eles estão lembrando, e eles estão entendendo o que Jesus está falando, e eles estão percebendo. E na verdade eles perceberam depois.
que ali naquele momento eles só acharam que Jesus tinha dito para Judas, olha, vai arrumar dinheiro para distribuir para os pobres, comprar uma cesta básica, ou preparar os mantimentos para a nossa própria viagem, e não era nada disso. Jesus sabia o que tinha acontecido, ali havia se rompido, ali ele foi completamente cortado. Mas no versículo 7, Jesus retoma a esperança, e ele diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Muitos subestimaram Jesus e rejeitaram as suas palavras, Judas foi um deles. Eu não estou condenando Judas, só estou dando um exemplo prático, concreto, bíblico, do que de fato aconteceu. Quem que imaginar que aquele homem, diante de tantos milagres, não pudesse crer em Jesus? Aquele homem viu o que nós não imaginamos. Tudo que os outros viram, Judas viu, gente. Tudo que os outros discípulos aprenderam, Judas aprendeu, no entanto rejeitou. Mas para aqueles que permanecem, que se rendem, que se entregam a uma grande promessa, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quanto mais nós nos identificamos com Ele, quanto mais nós permanecemos nele, mais íntimos nos tornamos ao ponto de permitirmos e confiarmos inteiramente o nosso coração, a nossa vida e a nossa vontade. Não é só a nossa vida, mas a nossa vontade. Às vezes nós só entregamos a vida e não entregamos a vontade, porque a gente tem medo de que Deus possa fazer algo diferente, contrariando a sua vontade. Mas quando a nossa vida e a nossa vontade estão nas mãos dele, pediremos o que Deus sabe que é o melhor para nós, porque a confiança nele é total, a dependência e a obediência dele é total, porque o que mais queremos é agradá-lo. Tudo o que precisamos, Jesus tem nos oferecido e nada nos falta, nada nos falta. E você está perguntando, por que é que a minha oração não foi respondida então? Eu vou dizer para você, citando só 2 exemplos. Primeiro, o próprio Jesus, que um dia falou para o Pai, aqui, horas depois disso aqui, horas depois, nós estamos no capítulo 15, aí você vai para o 16, o 17, que tem aquela oração maravilhosa, oração sacerdotal, no 18 ele é preso, está aqui, pode ler, no 18, abril 18 ele está sendo preso, nunca mais falou ao mundo, só depois voltando com os 40 dias, mas ali terminou de fato o seu momento com eles, entendeu? E foi esse Jesus que chegou para o Pai e disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. A sua vida já está nas mãos de Deus? Glória a Deus. Posso fazer a segunda pergunta? E a sua vontade também? Porque são coisas diferentes, são coisas distintas. Você está entendendo, Mônica? São coisas distintas. Uma coisa é a sua vontade, outra coisa é a vontade do Pai. O Pai vai realizar o que Ele quer realizar, amém? Amém? Uma vez uma senhora, muitos anos isso atrás, eu falei para ela, então coloca a sua menina nas mãos de Deus. Ela estava falando sobre a filha, estava com algumas dificuldades. Eu falei, coloque a sua menina na presença de Deus. Ela disse, jamais, pastor. Eu falei, como assim? Eu falei, não, eu tenho medo. Já pensou se eu coloco a minha filha nas mãos de Deus e Ele a leva para a África? Eu não estou entendendo. Sabe, a nossa vontade. Você confia ou não confia? Você pode olhar um pouquinho aqui na minha direção, por gentileza? Você confia ou não? Ou você confia, ou você não confia. Não tem uma terceira via. Ou você confia ou não confia. A empresa está um bagaço, ou você confia ou você não confia. A casa está um bagaço, ou você confia ou você não confia. Ou você fecha a sua boca e abre o seu ouvido para o que Deus quer mostrar para você entender que você não é nada, que o erro está com você, e eu não estou aqui gerando culpa, muito pelo contrário, quero ver se entende, que você se cai essa ficha, para você parar de julgar quem quer que seja, e chamar para você a responsabilidade, aí com você Deus trata, e Ele mostra o caminho. Versículo 8, e aí nós vamos para o final. Versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E a gente pensa que para ser discípulo de Jesus tem que cumprir escala, tem que dar dízimo, tem que vir na igreja quantas vezes por semana. Eu queria que você estivesse aqui a semana inteira, mas eu sei que não é isso. Eu sei que não é isso. Se vocês vierem no sábado e no domingo, já vou ficar muito feliz. Entendeu? Mas olha aqui, o que Jesus está dizendo? Olha o que Ele está revelando.
Olha o que ele está pensando sobre a igreja dele. Ele está dizendo, está deixando claramente: olha, você sabe como é que vai ser a minha igreja? A minha igreja vai ser feita de gente que dá fruto. A minha igreja será feita de gente que dá fruto. Gente, nós estamos falando da primeira igreja. A primeira igreja está aqui reunida com Jesus. Os frutos do Espírito de Deus na vida dos seus discípulos revelam a natureza de Deus. São os frutos que revelam o nosso caráter. Quer conhecer uma pessoa? Caminhe com ela. É pelos frutos que nós somos conhecidos. É pelos frutos. Gente, qual que é a maior crítica dos nossos amigos contra a igreja? Vamos lá. Qual a maior crítica que os nossos amigos fazem contra a igreja? Se eu pedir para você, convide seu amigo para vir na igreja. Então não vou não. Não vou não, porque o meu amigo, cara, ele tem uma barreira que você não queira saber. Entendeu? Mas por quê? Porque convive com uma pessoa lá no trabalho dele, que diz uma coisa e faz outra. E parece até que a pessoa está lá há bastante tempo já. Oh, meu Deus, é difícil, é pelo fruto. Nós somos a Bíblia que os nossos amigos leem, dá para entender isso? Nós somos a Bíblia que os nossos amigos leem. Nós somos a Bíblia que os nossos amigos leem. É pelos frutos que nós somos conhecidos. Tem que afetar as nossas vidas em casa, gente, em casa. Em casa, eu não conheço a sua casa, eu não sei o que rola lá. Mas eu posso te dizer que eu sei o que vai poder acontecer se você for para a cruz. Ah, o meu marido também, esquece o marido, vai você primeiro. A minha mulher também, vai você primeiro, irmão. Vai você primeiro, deixa ela, vai tratar você primeiro. Quem sabe o problema é você. Quem sabe o problema é você, minha irmã. Pode ser, ué. Talvez é você que não está frutificando, que não entendeu. Então tem que afetar as nossas vidas em casa, no trabalho, pelo amor de Deus. Eu peço a vocês, pelo amor de Deus, frutifiquem no trabalho de vocês para não envergonhar o nome de Jesus. Para não envergonhar o nome de Jesus. E entre os seus amigos, seja uma esperança. Deixa de ser medroso. Se exponha logo, assuma quem você é. E diga para eles: eu sou de Jesus. Muitos deles vão se escandalizar, mas não tem problema. Daí você vai passar um pouquinho de vergonha, mas depois você também vai entrar na linha e vai dar o testemunho lá. Não é pela agenda evangélica, não é por discurso, não é por discurso. Jesus poderia dizer, né? Se vocês forem evangélicos, vocês serão meus discípulos. Não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele disse. Ele não citou nenhuma instituição. Ele disse: o negócio é comigo, a bagaça é comigo. É uma relação pessoal comigo. E depois você vai, e é um por vez. Primeiro vai a mulher ou o homem, e depois vai o outro, o cônjuge. Vai nós, vocês que estão solteiros, também, pessoalmente, é pessoal, o encontro é pessoal. Deixa ele trabalhar em você, o resto das coisas acontecem. Se o próprio Jesus disse que seríamos seus discípulos dando muito fruto, fica muito claro a razão pela qual ele nos resgatou e nos redimiu. Foi para frutificar e muito. Frutificar dependendo dele, por toda parte e em todo o tempo. O segredo, porém, está em permanecer em Jesus. Meu pedido para você nessa semana, concluindo, é: nesta semana, separe um tempo para buscar a presença de Jesus na palavra, na oração e na solitude. Separe um tempinho. Você diz: eu não tenho tempo. Falo, não diga eu não tenho tempo, porque Deus pode arrumar um tempo para você. Eu tenho um amigo, ele está aqui me ouvindo agora. Ele está aqui me ouvindo. Eu me lembro quando eu fui na UTI visitá-lo. E eu, na recepção, ali encontrei a esposa dele, ficamos conversando, nós dois, uma conversa muito boa. E estávamos perguntando para Deus, o que é tudo aquilo? E eu dizendo para ela e ela para mim, nós concordando. Deus tem um plano, tudo isso aí. Deus tem um plano. Deus está querendo falar alguma coisa para nós. E depois, conversando com ele mesmo, ele disse: o Senhor teve que me parar, para ver se eu paro de correr agitado, me solfando com muitas coisas, perdendo a essência, perdendo o essencial. Então, olhando para vocês, com tranquilidade, leveza, mas sem medo. Ganhe dinheiro, mas não perca a sua vida. Ganhe dinheiro. Arrume uma maneira de ganhar dinheiro sem perder a vida, sem perder a sua vida com Deus, sem perder a sua vida com a sua família. Ganhe dinheiro, pode ganhar dinheiro, mas não perca o coração e a sua alma. Tem que separar um tempo. Se você não determinar, não colocar na agenda, não vai acontecer.
Eu, se eu fosse você, não saía daqui sem colocar isso. Vamos tomar uma providência, é agora. E Deus vai começar a mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus te ama. E você foi chamado de ramo. E Ele está dizendo, nunca me deixe. Permaneça em mim. Só permaneça. Venha o que vier, permaneça em mim. E nada do lado de fora vai te amedrontar, vai te deixar ansioso ou inseguro. Amém? Vamos ficar em pé, por favor, e vamos orar. Você está com a sua esposa, você pode segurar a mão dela, por favor, por um minuto? Está com a sua família aí? O seu marido, filho, filha, está com a sua família? Ou está entre amigos, amigo querido do coração, que não tem nenhum problema de você segurar a mão dele ou dela? Vamos fazer uma oração juntos agora. Uma oração juntos. Jesus abençoa as nossas famílias. Jesus abençoa as nossas casas. Jesus abençoe os nossos lares. Ajuda-nos a ter coragem de romper com o supérfluo, de romper com o engano, com o auto-engano. Livra-nos de auto-enganarmos. Livra-nos de termos uma ilusão a respeito de nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a termos uma revelação clara da Tua Palavra. Obrigado pelo que ela nos ensinou nessa manhã. Ajuda-nos a permanecer em Ti. Ajuda-nos a permanecer em Ti, a confiar em Ti. Muitas vezes nós não confiamos no Senhor. Ajuda-nos a confiar, a depender do Senhor. Fala conosco, continue falando conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.